a respeito do STF, porque apesar da derrubada do veto ao projeto da dosimetria, a redução de penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro e o suposto golpe de Estado não será automático. Será feita pelo Judiciário essa recontagem que dará a palavra final. Até agora, a Suprema Corte condenou criminalmente 850 pessoas, incluindo Jair Bolsonaro. E caberá ao relator, ministro Alexandre de Moraes, permitir a revisão da pena imposta caso a caso. Na prática, a nova lei reduz o tempo da sentença dos brasileiros presos pelo ato e permite a progressão de regime de forma mais rápida. Deixa eu já convidar aqui o Diego Tavares, que estará conosco nessa edição do programa Os Pingos nos Is. Diego Tavares, agora toda a dúvida que recairá sobre cada uma das penas aplicadas aos 850 condenados pelos atos de 8 de janeiro. Diego Tavares, boa noite, bem-vindo, puxa o fio. Fala, meu amigo Nelson Kobayashi, boa noite a você, aos meus colegas aqui da bancada dos Pingos nos Is e principalmente a todos que nos acompanham nesta noite do Dia do Trabalho aqui na Jovem Pan News. Koba, eu falei sobre isso ontem no meu primeiro comentário aqui na edição dos Pingos nos Is. Pode ser um pouco frustrante num primeiro momento essa derrubada de veto para aquelas pessoas que esperam ansiosamente a progressão de regime, que esperam ansiosamente deixar o cárcere para irem para suas casas, porque, como nós estamos bem repercutindo agora, depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que a nova lei seja aplicada, a lei penal mais benéfica seja aplicada. E isso tem uma especial dificuldade nesse momento, porque todas as condenações do 8 de janeiro, incluindo a do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão no gabinete de um único ministro dos 11 ministros da Suprema Corte, que é o ministro Alexandre de Moraes, o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Então, somente caberá ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes examinar cada uma dessas prisões e dar aplicabilidade, na sua medida, refazer a dosimetria conforme a nova disposição, a disposição da lei que foi agora aprovada com a derrubada do veto, para que ocorra a alteração das penas desses presos. Então, isso pode levar bastante tempo. Pela nossa experiência, você sabe muito bem disso, nós vemos que esses multirões que se fazem para a aplicação de algum entendimento jurisprudencial, para a aplicação de uma determinada lei, costumam levar bastante tempo. E eu acho que, como esse caso ainda tem a questão da conotação política, tem a questão de toda a carga política envolvida na própria dinâmica e no próprio julgamento do caso, isso pode fazer com que demore ainda um pouco mais, principalmente para aqueles réus mais destacados, como é o exemplo dos generais, como é o exemplo do próprio Jair Bolsonaro. Vamos ter que esperar para ver como que isso vai acontecer, se o ministro Alexandre de Moraes vai promover um mutirão no seu gabinete para a aplicação dessa lei, mas o fato é que não é automático e não vai acontecer nada, por enquanto, até que as defesas comecem a provocar o ministro relator para que ele disponha sobre as novas penas dos condenados do 8 de janeiro. Muito bem, conosco também nessa edição do programa Os Pingos nos Is, o delegado Palumbo. Já que estamos falando da situação da justiça, Palumbo, você que foi advogado, é delegado licenciado, sabe tudo aí sobre a situação do direito em relação a uma redução de penas que agora vai acontecer depois desse projeto com veto e derrubada de veto, Palumbo. Explica qual a sua visão a respeito do que pode acontecer agora. Tudo nas mãos do STF, é isso? Bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Kobayashi, boa noite os colegas de bancada, toda a audiência da Jovem Pan. E como bem disse o Diego, agora depende do Poder Judiciário. Isso por força de lei, é uma atribuição do ministro Alexandre de Moraes. E agora é aguardar para ver quanto tempo ele vai demorar. Eu duvido que ele vá promover aí um mutirão, acho que fará isso a passos de tartaruga. Espero que não, esse é meu desejo. As pessoas sequer deveriam estar presas, na minha opinião. Acho que as penas, o próprio processo, a condenação, as condenações foram extremamente injustas, ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição Federal. Mas, enfim, essa injustiça aí foi sacramentada pelo Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal. E agora o Congresso Nacional não era o que esperávamos, nós que lutamos aí pela anistia ampla e restrita, não era o que esperávamos, mas foi o que deu para fazer. A gente tem que lembrar que nenhum deputado, nenhum senador aprova nada sozinho, nós somos cobrados nas ruas o tempo todo, temos que ser cobrados, afinal de contas estamos exercendo aí um mandato eletivo, eleitos pelo povo, o povo é nosso patrão, então cabe a eles nos cobrar o tempo todo. Mas
muitas pessoas, digo que até a maioria da população brasileira, não entende como funciona um processo legislativo, não entende como que funciona a execução e a feitura de uma lei e também a derrubada de um veto. Agora é depender aí do Poder Judiciário. Vamos aguardar também se nenhum partido vai entrar na justiça alegando que é uma lei inconstitucional, e aí teremos novas decisões. Mas o que a gente espera é que essas pessoas que estavam ali no dia 8 de janeiro sejam colocadas em liberdade o mais rápido possível, porque isso foi uma das maiores injustiças. Eu acho que quem entende um pouco de legislação, que tem um pouco de conhecimento jurídico, sem necessariamente ser advogado, sabe que aquilo lá extrapolou todos os limites da razoabilidade, que essas pessoas não deveriam estar presas. Lembrando que tivemos pessoas que morreram dentro da cadeia, que sequer deveriam estar presas, né? Agora, vamos aguardar aí que o Poder Judiciário seja rápido, célere, e que essas pessoas sejam colocadas, postas em liberdade o mais rápido possível. Kobayashi. Eu também quero receber aqui o Bruno Musa, conosco também nessa edição. Musa, bem-vindo, boa noite. Quero também a sua análise a respeito do que esperar agora do Judiciário em relação a cada um dessas centenas de pessoas condenadas, investigadas, processadas pelos atos do 8 de janeiro. Pode ter surpresa, Musa? Oba, muito boa noite, meus colegas de bancada, todos do Brasil que nos escutam. Veja, eu acho muito importante começar falando pela fala que o Palumbo fez, ele agora um político, e falando exatamente sobre isso, que o povo é o chefe dos funcionários públicos. Então eu queria enaltecê-lo aqui justamente por isso, o que pareceria óbvio, né? Mas no Brasil a lógica está invertida. Então eu acho de suma importância, e vivemos um momento onde o óbvio precisa ser dito. Então, queria de verdade parabenizá-lo aqui, porque mais políticos precisam incorporar isso no seu dia a dia, onde essa lógica inverteu e nós viramos servos daqueles que nós somos obrigados a financiar com os nossos impostos cada vez mais abusivos. Eu acho isso extremamente relevante. E agora, da mesma forma, precisamos também começar falando pelas famílias. São pessoas que perderam seus entes queridos, como o Palumbo muito bem falou. Tivemos morte, inclusive, outros separados por muito tempo já de suas famílias, sem nenhuma perspectiva de como isso vai voltar. E, de novo, isso não tem a ver com espectro político, ideológico, esquerda ou direita. Como também, repito mais uma vez, foi colocado aqui, a respeito da forma como foi conduzido todo esse processo. Eu não sou advogado, eu sou economista, eu sou profissional do mercado financeiro, mas é óbvio que a individualização de conduta é um tema completamente básico para a compreensão do direito. É um tema óbvio, para que você precisa ter a individualização de conduta para que tenha um processo justo. Como é que você pode processar de barricada? Ou seja, o processo ele foi um processo político e, portanto, qualquer tipo de fresta que nos abra essa esperança, nós temos que aproveitar, porque, de novo, são seres humanos, são famílias que foram separadas por uma Constituição que foi reescrita ao bel prazer de muitos daqueles burocratas que comandam hoje a máquina pública brasileira. Então, para responder a tua pergunta agora direto, Koba, se dá uma esperança? Dá. E o mínimo que tem que dar de esperança, mesmo que pequeno, uma vez que eu sou completamente cético com as instituições brasileiras, esse ceticismo, ele começa a dar uma possibilidade de mudança quando há uma pressão popular. E essa fresta apareceu e eu acho que a gente não pode deixar de lutar por ela. Então, sim, temos uma esperança, vamos atrás dela. Conosco também Cristiano Beraldo, para as análises das principais notícias, inclusive dessa. Beraldo, boa noite, bem-vindo. O Judiciário, e no caso o STF, é quem dará a palavra final, caso a caso, inclusive sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A sua análise, meu amigo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Koba, boa noite, Musa, boa noite ao Diego Tavares. E eu queria destacar aqui também a presença do nosso ilustre delegado Palumbo, que é um servidor público, é um deputado federal. A gente muitas vezes aqui nessa bancada sempre critica a atuação dos deputados federais, dos senadores, mas o delegado Palumbo está aqui no dia do trabalho, não tem sessão na Câmara, mas ele está aqui dedicado a expor as suas ideias e a enfrentar o juízo público junto conosco na bancada. Por isso eu deixo aqui um especial abraço ao nosso querido delegado Palumbo. Olha, Koba, a gente vê uma situação hoje em que
esse julgamento do 8 de janeiro, que teve a sua dosimetria, veja, não foi uma anistia, foi a revisão das penas, foi a dosimetria estabelecida pelo Congresso Nacional, houve o veto do presidente, agora o Congresso cumpre o seu papel e derruba esse veto. Mas, como foi um julgamento político, ele também terá que ter suas penas revistas pelo Judiciário. E continua cabendo ao Congresso Nacional, continua cabendo à opinião pública pressionar para que o Judiciário não faça nada distante daquilo que, por pressão da população, o Congresso decidiu. Se não ficar claro para o Judiciário brasileiro de que não há espaço para que essas penas permaneçam, se não ficar claro para o Judiciário brasileiro que está todo mundo observando absurdos como esse senhor de idade que foi condenado, salvo engano, por 14 anos, né, há 14 anos de prisão, por ter doado R$500 para as pessoas que estavam ali indo a Brasília se manifestar, aí realmente a população brasileira, caberá à população brasileira, veja, está nas mãos e sempre esteve, mas agora eu acho que com um nível de consciência muito maior, está nas mãos da população brasileira tomar as medidas que forem necessárias para passar o recado óbvio, direto, de que o Brasil pertence a nós. Aquelas pessoas eleitas, os representantes do povo e aqueles que representam os poderes da República indicados pelos representantes do povo, essas pessoas devem satisfação a nós, a população brasileira. Então o recado terá que ser passado de forma muito objetiva e temos uma grande oportunidade agora em outubro. Basta a gente sair de casa e escolher novos representantes que possam fazer valer as prerrogativas adequadas de cada um dos poderes. Mas, sem dúvida alguma, eu queria deixar aqui registrado que eu tenho mais do que uma esperança, eu tenho uma crença de que há o entendimento da gravidade da situação que vivemos e que o Supremo Tribunal Federal, que articulou contra o Messias, que este mesmo Supremo Tribunal Federal vai dar um passo atrás e vai conter a sua arrogância e vai fazer prevalecer aquilo que foi decidido pelo Congresso com o apoio da população. Deixa eu chamar novamente o Diego Tavares para analisar agora a situação do impacto político disso, de como isso pode refletir nas eleições de 2026. Porque se a gente tiver muita gente saindo da cadeia, progredindo de regime para o semiaberto que seja, ou do semiaberto para o aberto, algumas pessoas que têm o argumento da injustiça já não tendo quando chegar outubro, como é que isso pode impactar nas eleições, hein, ô Tavares? Sua análise a respeito dos impactos políticos do PL da dosimetria. Como eu achei inevitável que esse impacto político surja tanto para o lado do presidente Lula quanto para o lado de Flávio Bolsonaro e todos os outros atores do campo da direita. Isso porque esse processo foi extremamente politizado, como eu disse aqui no meu comentário de abertura. Tem uma carga política muito grande. Inclusive, o governo Lula tomou o 8 de janeiro como uma de suas bandeiras, fez do 8 de janeiro praticamente um feriado para chamar de seu. Bolsonaro tinha o 7 de setembro, Lula agora busca ter o 8 de janeiro. Tanto que o veto que foi derrubado essa semana no Congresso Nacional foi justamente editado, foi realizado na cerimônia do 8 de janeiro, na cerimônia que o Lula fez para celebrar a democracia. Então, é inevitável que nós tenhamos a carga política muito latente nesse caso, né? E eu acho que, de um lado, a base do governo aproveita, porque pode reviver a questão do 8 de janeiro para o período pré-eleitoral e eleitoral, pode voltar a encampar a bandeira da defesa da democracia, pode voltar a falar da ameaça da democracia brasileira com uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro, mas no campo da direita, no campo da oposição, isso também pode ser trazido como uma vitória, principalmente contra o Supremo Tribunal Federal. E isso tem se mostrado, inclusive, uma boa estratégia do ponto de vista eleitoral. Zema cresceu, ganhou muitos pontos, inclusive foi muito falado nas últimas semanas justamente por ter conseguido antagonizar
com a Suprema Corte, tentando ali trazê-los como os intocáveis naquela paródia que ele publicou nas redes sociais. Então, afrontar todos os problemas que o Supremo Tribunal Federal tem trazido ao debate público é também uma ferramenta eleitoral muito poderosa. Cada um dos lados vai aproveitar a questão do 8 de janeiro conforme for conveniente. O fato é, como eu disse, é um processo com uma carga política muito grande e que inevitavelmente terá consequências eleitorais. Vamos ter que esperar até outubro para ver quem vai conseguir fazer desse limão a limonada mais eficiente para trazer mais votos para o seu projeto. Palumbo, eu quero também a sua opinião a respeito da percepção geral da população a respeito dessas condenações, né? Porque, aparentemente, a derrubada do veto e, por consequência, a implementação do PL da dosimetria alcança um senso de justiça na população, né? As pessoas, mesmo aquelas que acham que tem que ter condenação criminal, que houve a prática de crime contra o patrimônio, dano, enfim, elas enxergavam como muito duras as penas que foram aplicadas de 14, 15, 16, 17 anos. De alguma maneira, a dosimetria aponta para uma pacificação? Você consegue projetar para o futuro pelo menos um passo em direção a uma estabilização da situação, uma diminuição dos ânimos e dos acirramentos políticos, ô Palumbo? Bom, Kobayashi, eu espero que sim, né? Eu espero que haja aí uma pacificação, né? Primeiro, eu gostaria também de agradecer as palavras dos meus colegas Bruno e Beraldo, muito obrigado pelas palavras, mas eu acho que a tendência, né, assim espero, seja essa de pacificação, né? A polarização, essa briga extremista entre direita e esquerda não é bom para a população. Aí eu já falei isso algumas vezes e repito, né? Para o povão, para aquele que está nos escutando agora, para o taxista, para o motorista de aplicativo que está nos escutando agora, ele quer saúde, ele quer segurança, ele quer levar o seu filho na escola e ter vaga, seu filho na creche e ter vaga, ele não está preocupado muito com essa briga extremista entre direita e esquerda. É claro que houve sim um exagero nas condenações, isso aí é tão claro quanto a luz solar. Não é possível que uma pessoa que passa um batom numa estátua pegue uma pena acima de 10 anos, isso não é razoável, ela deveria responder, e aqui ninguém está falando que essas pessoas que praticaram o crime de dano não devem ser punidas, devem sim, já deveriam ter sido punidas e essa hora já teriam inclusive ter cumprido as suas devidas penas. Seria, você sabe bem, você é um excelente advogado, Kobayashi, com vasta experiência jurídica, eles ali responderiam um inquérito policial, um termo circunstanciado, dependendo do que fizeram, e estariam hoje já livres dessas acusações, estariam em liberdade e jamais presos pelos crimes que ali lhe foram imputados. Então, acredito que este é o caminho para a gente ter uma pacificação, porque essa polarização, essa briga não é bom, principalmente para o povão, que é a maioria da população, que não se importa nem um pouco entre a rixa de extrema direita e extrema esquerda.